Imagine você medir a sua pressão de forma errada e ser diagnosticado com pressão alta. O simples fato de estar usando um aparelho pequeno demais para o seu braço, estar com as pernas cruzadas ou falando durante a medição pode alterar uma pressão de 12 para 16, um diagnóstico e tratamento desnecessário e com riscos. Se você se preocupa com a sua saúde e longevidade, você deveria ter um aparelho desses em casa. Isso é um aparelho de pressão digital. O consultório médico nem sempre é o melhor lugar para você medir a pressão, pois muitas vezes não é possível seguir a técnica correta trazendo valores errados. O paciente sobe a escada correndo, chega atrasado, estressado, tomou um litro de café na recepção. É muito importante você saber como medir a sua pressão em casa, porque às vezes a pressão dá alta no consultório e normal em casa. Pressão alta é um problema que não traz sintomas na maioria dos casos. É possível você passar anos sem saber e quando vê, já tem complicações da pressão alta. Então, sugiro que todas as pessoas tenham um aparelho desse digital de medir pressão arterial em casa, com selo do Inmetro e com a parte superior de medir que se acople no braço e não no punho. Mas existe uma técnica correta para medir pressão, e errar pequenos detalhes podem mostrar um valor errado de pressão e te trazer riscos e um diagnóstico errado. Meu nome é Leandro Vasconcelos, sou médico clínico e cardiologista, trabalho com prevenção de doenças metabólicas e cardiovasculares. Como você deve medir a pressão? Primeiro, vá no banheiro e esvazie a bexiga. Ter a bexiga cheia pode aumentar até 10 a 15 milímetros de mercúrio na pressão e te trazer resultados imprecisos. Além disso, certifique-se que não fez atividade física nos últimos 60 minutos, não ingeriu bebida alcoólica, café ou alimentos nesse meio tempo. Se você fuma, você não pode ter fumado nos 30 minutos antes de medir a pressão. Sente-se numa cadeira com os pés apoiados no chão, certifique que as pernas não estão cruzadas, pois isso pode aumentar de 5 a 8 milímetros de mercúrio na sua pressão. Encoste as suas costas no apoio. Errar esse passo pode aumentar de 5 a 15 milímetros na pressão arterial. Os pés devem estar apoiados no chão e não devem estar pendurados. Respire normalmente e mantenha calma. Prenda a braçadeira no braço. Mas qual braço? O ideal é medir nos dois braços a primeira vez e depois sempre medir no braço que dá o maior valor. Diferenças de até 10 milímetros são normais. Se existir uma diferença maior que 15 milímetros de mercúrio, é possível que existam placas nas artérias e isso aumenta o risco cardiovascular do paciente. Coloque a braçadeira diretamente sobre a pele e não sobre a roupa. Medir a pressão sobre a roupa pode mostrar uma pressão até 40 milímetros mais baixa do que a verdadeira. A braçadeira deve ser apertada o suficiente para não escorregar, mas não desconfortavelmente apertada. O manguito tem que cobrir cerca de 70 a 80% do braço, da distância entre o ombro e o cotovelo. E o braço deve estar apoiado na altura do coração. Sente-se sem fazer nada e relaxe por 3 a 5 minutos antes de medir a pressão. Não é para ficar mexendo no celular, conversando ou fazendo outra coisa. Um erro muito comum é a pessoa estar falando na hora de medir a pressão, sem conversinhas nessa hora. Falar pode aumentar em até 15 pontos a sua pressão. Quando a braçadeira vai se encher de ar, parece que alguém está apertando o seu braço, mas não é para doer. Em seguida, ela vai se esvaziar sozinha. A tela vai mostrar qual que é o valor da pressão arterial. Aí você anota a data, o dia, o horário e o valor da pressão, sem arredondar. Fique sentado mais pelo menos 1 minuto, mais de 3 a 5 minutos e meça de novo. Faça o processo 3 vezes, tenha 3 medições naquele momento. Se a sua pressão for maior que 12/8, leve no seu médico cardiologista para ele avaliar. Anote ela por cerca de 2 semanas e aí vá no consultório. Pressão alta está dentro dos não negociáveis. Até metade das pessoas que têm pressão alta tem algum outro fator de risco, como colesterol alto ou diabetes. Então, se você tiver alguma alteração na pressão, faça um check-up completo. Ter pressão controlada, com ou sem remédios, níveis adequados de colesterol e não fumar são 3 coisas simples que você deve buscar se você busca por saúde e longevidade. Um grande abraço!